Alô, irmãos, Deus abençoe. Vamos fazer hoje uma meditação do Apocalipse 13, que diz assim: Deus nos abençoe nessa revelação, em nome do Eterno. Eu pus-me sobre a areia do mar. Isso João que teve essa visão, tá? Lá na ilha de Patmos, ele foi levado em espírito. E Deus deu essa visão aqui no mundo espiritual para ele. E ele dizendo, relatando: E eu pus-se sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar. Então, aqui a areia do mar, ou seja, aqui os filhos da terra, né, na terra, e sobre o mar a multidão, né, que simboliza multidão de gente, mar de pessoas, língua, nações. É isso que a Bíblia revela no Apocalipse 17. Mar significa multidão. Então, é uma religião que nasce no meio do povo, tá? Assim como a igreja é nascida do mundo, né? Os filhos, né? A mulher que surge, né? Nós que somos nascidos do mundo no pecado, do mesmo jeito também é a besta que surge do mar, que é a antiga serpente. Isso é uma religião falsa. Tá, irmão? Para quem não sabe, aqui é uma religião falsa. Essa é uma besta, é um poder, é um reinado. Existe 3 bestas no final dos tempos, que ela vai começar na última semana de Daniel para o povo de Israel. Só para o povo de Israel. A igreja não participa, porque o Apocalipse só é para aquele que é desobediente. Então, na Bíblia, simboliza o povo de Israel com aquele filho que é desobediente. Ou seja, aquele filho que deixa a casa do pai para ir para o mundo. O que aconteceu na época que quando Jesus morreu, o povo judeu ganhou o mundo e lá ele foi castigado no mundo, penalizado, como lá na Segunda Guerra Mundial, e assim a gente já sabe o que aconteceu, né? Os judeus, 6 milhões de judeus foi perseguido, morto, massacrado, né? Esse é um simbolismo que Deus faz com a nação de Israel. É um filho que é desobediente. E por ele ser desobediente, ele vai para o mundo. Aí, lá no final, quando Deus trazer a última semana das 70 semanas que Deus deixou para o povo de Israel, aí quando a igreja sair de circulação, porque a igreja começou em Atos dos Apóstolos, aí terminou para eles, para Israel. Aí quando terminar para a igreja, aí volta de novo para a nação de Israel. Entendeu, irmão? Agora começa a simplicidade do entendimento. Aí essa besta vai surgir, essa besta aqui do mar, e junto com a besta da terra, que é o falso profeta, que é o homem do pecado, é uma outra besta, é um outro poder, é um outro reinado, tá? Esse simboliza a chamada os 2 chifres, e também simbolizando as estruturas desse corpo, dessa estátua, que é a simbologia da estátua de Daniel. Deus escreve esse corpo, como é que esse corpo vai surgir aqui do mundo. Do mesmo jeito como o corpo de Cristo, que é a igreja também, tá? Tudo anda em paralelo, tudo anda igual. Só que hoje quem domina é a igreja, é a mulher, a igreja, a virgem, o Espírito de Deus que está ao nosso favor. E também a antiga serpente, que é essa besta que surge do mar, que é quando começar a última semana, para a nação de Israel, que é o Apocalipse, né? Para esse filho que é desobediente. Aí surge esses 2, a besta, a religião falsa, que vai ser declarada aqui nesse mundo, junto com a besta da terra, que é o falso profeta. É um homem que vai liderar o mundo. É esse reinado que vai liderar o mundo. Que é a chamada a 7ª cabeça, que está no Apocalipse 17. Que aí a 8ª, que é o dragão, vai vir nos últimos 3 anos e meio, dos 7 anos. Aí Deus dá para ela dominar o mundo de forma absoluta. E vi surgir do mar essa besta, e que tinha 7 cabeças, que são as 10 nações do passado, e 10 chifres, que são as 10 nações que vão receber como um reinado aqui na terra, que para poder organizar o mundo.
Então essas 10 nações vão se organizar e se estruturar e eleger um homem, que é ele que vai liderar. É o homem, é o falso profeta, eu diria o falso profeta, porque ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Quando começar os 7 anos, só por 3 anos e meio. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então é a hipocrisia dela, né? Porque a corrupção vai generalizar no mundo, a apostasia vai dominar o mundo, aí muitos vão aderir, vão dar o braço, vão fazer parte da hipocrisia, né? Da prostituição, vão fazer parte da corrupção. E aquele que não for corrupto não herda nada aqui nesse mundo. Então, para a gente entender que nós não podemos se vender a nossa salvação por essas coisas materiais desse mundo, porque a nossa nação é do céu, não é da terra. E só quem vai herdar é quem vai ficar aqui. Aí bem no finalzinho o chamado arrebatamento vai nos livrar, assim como aconteceu com os dias de Noé, Mateus 24:36, como Sodoma e Gomorra, né? Tirou a família de Ló, assim como o dilúvio, o dia de Noé, Deus livrou a família de Noé. Assim, no final dos tempos, Deus também vai livrar a sua igreja. Não se preocupe. Deus tem forma sobrenatural de selar sua igreja e não sofrer os flagelos do anticristo, né? Que é aqueles que aderirem à marca da besta são anticristos, tá? Está seguindo a mesma ordem, está sendo enganado pela essa Babilônia, que é o mistério da iniquidade, esse mistério enganoso que está nesse mundo. Enganando, corrompendo, atrás de luxúria, de poder, de status, de brilhantismo, esses é os que vão aderir à marca da besta. Então essa besta que vi, ela é semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso. Por que leopardo? É porque quando levantar essa nova ordem do mundo, essa última semana, aí vai vir com todas as leis de incriminar aqueles que não aderirem à marca da besta, aqueles que não tiver a favor, aqueles que não for corrupto, que não for prostituto, que não fizer parte do mal. Por quê? Porque eles vão esconder a verdade, vão ocultar a verdade, vão perseguir a verdade, e aqueles que estão aderindo à verdade, o povo de Deus, a nação de Deus, a família tradicional, conservadora, aquele que levanta a bandeira da paz, o povo simples, o povo humilde, esses vão aderir à verdade. Então eles vão perseguir no final dos tempos esses, né? Aí vai ter no final dos tempos duas partes, a esquerda e a direita. Do mesmo jeito que aconteceu lá no céu. Quando Deus percebeu o mal no coração do anticristo, aí houve uma assembleia lá no céu, e ele chamou todo mundo lá e disse: quem é que está a favor do fulano? Aí passou para a esquerda. Aí aqueles que estão lá direito são a destra de Deus, que é Jesus. Aqueles que lutam pela fé, hoje aqui, simbolizando aqui na terra também. Então, do jeito que aconteceu lá, vai acontecer aqui na terra também. Aí aqueles vão aderir, vão se corromper, vão entrar no lado do mal, aí vai aderir o lado do mal, aí vão blasfemar contra Deus. Então, isso aqui é uma chamada apostasia. Como diz lá em 2 Tessalonicenses 2:3, ele diz lá: primeiro aconteça uma apostasia, que é para fazer, Deus vai dar a operação do erro para aqueles que estão mentindo. Às vezes até dentro da congregação estão fazendo maquete lá de mentira. E Deus vai dizer: então vocês querem continuar mentindo, então vocês vão permanecer mentindo. Em 2 Tessalonicenses 2:11 ele diz: então Deus vai dar a operação do erro para aqueles que acreditem na mentira, aqueles que estão a favor do mal. Eles vão ser tão enganados que eles vão ficar cegos, eles não vão ter mais o entendimento nem a revelação do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz assim: Pai, obrigado por não revelar a sabedoria do céu a esses sábios desse mundo, porque tem muita gente que tem só teoria, tem estudo da Bíblia, mas não entende a revelação que está oculta aqui dentro. Então tem muitos teólogos, às vezes muitas pessoas estudiosas, presbíteros, que só tem a teoria, lê, só tem teoria decorada aqui, mas não sabe da revelação do Espírito, não medita, não reflete, não busca Deus, não se humilha, não tem
Não pede de Deus em humilhação para que Deus possa revelar. E às vezes quando algum recebe alguma revelação dessa, leva para o mundo da apostasia. Como já aconteceu muitos na Bíblia, alguém já ter a verdade e apostatar da verdade. E isso é pior do que o infiel. Aí, por bem, então seus pés como de urso. Por que leopardo? Porque quando vier a última semana, as leis vão vir para perseguir todos esses que eu falei aí, que eu não vou mais repetir, para não ficar muito longo. Então, e os pés de urso, para quê? Para amordaçar, entendeu? Para ir para o xirindó, para prender, para calar a boca, para não falar, não divulgar a verdade, não falar da verdade, não falar de Deus, não falar da nação de Deus, não falar de Israel, não falar da igreja, não falar a verdade, não usar os critérios de Deus, o caráter de Cristo. Aqueles que perceberem que tem o caráter de Cristo é perseguido e amordaçado. Aí isso daqui é a chamada das leis que vai vir como característica de animais. Leopardo com velocidade, que é a característica dos animais lá no safari. Ele vem nas escondidas, né, oculta ali no mato. A gente olha para o leopardo, mas entre os matos e o habitat dele ninguém vê. E quando ele pega a presa, já era. E pata de urso, que era para amordaçar. E sua boca como de leão, porque esse é o homem do pecado, que é aquele que ele falar, todos têm que se calar. É assim como um leão é. Quando o leão esturra lá no safari, quando ele grita lá e todo mundo escuta o rugido dele lá. Aí, como boca de leão. E o dragão, que é o que está por trás disso tudo, que leva a essa mulher vestida de escarlate, que é esse poder maior que existe por trás de tudo isso, enganando a todos aqui na terra, porque ele está lá no primeiro céu, esse dragão, está lá no primeiro céu. Só que ele está trazendo o espírito dela aqui, que é a antiga serpente, enganando, que é o mistério da Babilônia, no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, tá, irmão? Nem contra nossos principados no espiritual, a nossa luta é pela fé. Se o irmão seu, às vezes, até lhe trata mal, lhe vê, né, tem inveja de você, mas não é a pessoa, é o espírito do mal que está nela. Então, nós não podemos ir pelo lado físico. Às vezes, você até agredir outra pessoa, revidar, não. Quem é espiritual entende que a nossa luta é no campo espiritual, né? Aí deu-lhe o seu poder e o seu trono, ou seja, todo esse capacidade aqui nesse mundo. Então ela tem um trono aqui, ela tem uma cidade, ela tem uma mulher, ela tem uma igreja, ela tem uma religião falsa, ela tem um reinado aqui nesse mundo, mas no campo espiritual até então. E grande autoridade. Então distribuiu para ela aqui na terra. Por quê? Porque quando esse dragão vier, vai tomar conta de novo, como diz lá no Apocalipse 17. E vi de sua cabeça como ferida de morte, ou seja, quando Jesus chegou, feriu essa cabeça de morte, lá na cruz do Calvário. O dragão dominava naquele tempo. Só que hoje, aí Jesus veio e venceu o dragão, porque Jesus só luta com o dragão, tá, irmão? Quando ele vier de novo é só com o dragão. Por isso que nós temos que observar o que é o final dos tempos, o que é arrebatamento, quando é que ela vai vir, quando essa batalha vai vir de novo. Do jeito que aconteceu lá no céu, no Apocalipse 12, vai acontecer aqui na terra também. Mas nós, lendo as Escrituras, meditando, a gente vai vendo quando é que isso vai acontecer. Porque nós temos que saber quando é que essa besta do abismo vai surgir, que é o dragão. São 3 bestas, quando vier os 7 anos do Apocalipse. Os 3 anos e meio, as 2 testemunhas vai convencer a nação de Israel, vai levar o Novo Testamento para eles, porque ele não tem o Espírito de Deus, ele não reconhece Jesus como seu irmão, eles não são espiritual, eles ainda estão fazendo só rituais do Velho Testamento, sacrifício, eles querem fazer sacrifício, tanto que eles querem um templo para ele também fazer sacrifício. Então Jesus diz, sacrifício não, misericórdia, amor, fé, sim. É isso que Deus quer de nós, tá, irmão? Nada de martírio, porque Jesus já se martirizou por nós, já foi morto na cruz, sofreu pelos nossos pecados. É isso que a gente tem que entender. Hoje nós temos que agir pela fé do que Jesus fez por nós.
É a nossa maior arma, é a nossa fé. A nossa fé é que a gente alcança a salvação, mediante Cristo. E a sua chaga mortal foi recuperada. Aí, quando vier a recuperação dessa chaga mortal, que é o fim dos tempos, que é quando o dragão vier, ele vai se recuperar. Esses 7 anos, esse homem do pecado, quando ele surgir, a chaga dele vai começar a cicatrizar, vai começar a se recuperar. Porque depois dos 3 anos e meio, esse homem morre e o dragão entra, ressuscita no corpo dele, para poder comparar da mesma forma como Deus se materializou aqui nesse mundo, o dragão também vai querer se materializar. Porque ele quer comparecer que ele é Deus, ele quer mostrar que ele é Deus e ele tem que ter também adoração para ele. E toda a terra se maravilhou após a besta. Por quê? Porque as 2 testemunhas do Apocalipse 11, quando essa besta surgir do abismo, essa daqui, ou então quando vier a apostasia, o mundo vai se maravilhar. Por quê? Porque vai perseguir a igreja e perseguir a nação de Israel, o povo de Deus, aquele que tem o caráter de Deus, aquele que fala a verdade, aquele que clama pela misericórdia. Entendeu? Aí o outro, o mundo, quem é do mundo, quem é da terra, vai se maravilhar. Todos da terra se maravilham, porque nós não somos da terra, nós somos do céu. Nós apenas nascemos aqui no pecado. Tá, irmão? E então vão se maravilhar, que é a besta. Então, quando esses 7 anos chegar, aí surge a besta do mar e a besta da terra. Por 3 anos e meio, eles vão querer perseguir a igreja. Só quando ele vier perseguir a igreja vai ser fechada. Como diz lá em Mateus 24, 25, as parábolas das 10 virgens. Aí Deus sela primeiro a igreja, os 5 prudentes, e vai trabalhar com os tolos, que é a nação de Israel, que é aquele filho que é desobediente. Mas como ele tem um nome escrito no livro da vida ainda, aí Deus vai lutar com ele até por 3 anos e meio. Aí então volta como era antigamente, os profetas como era antigamente, aí vai levar o Novo Testamento para ele, vai convencer ele, vai profetizar por 3 anos e meio lá, que é 3 anos e meio é comparado como 1.260 dias, comparado como uma quarentena. Como assim a igreja vai passar, essa mulher vai passar por uma quarentena? O que é uma quarentena? É um período de batalha, de uma gestação da mulher que vai nascer essa criança, porque nós temos que nascer de novo. É a simbologia da mulher dada do Apocalipse 12. Jesus, quando ele foi a gestação de Maria, também a mesma simbologia, foi perseguido. Então, ali ela foi para um canto, foi para outro, foi para um canto, foi para outro, e terminou indo para o mundo, lá para o Egito, para poder aquela criança não ser morta, não ser perseguida. Então, foi para longe da vista da serpente, que é a besta daquele tempo, as cabeças que estavam no Nero César, né? Aqueles reinados que estavam querendo perseguir. Então, foi para o mundo, então foi para longe da vista da serpente. Da mesma forma, aí quando aquele reinado morreu, acabou, aí Jesus voltou lá para Nazaré, né, para Galileia. Aí ele foi começar ali, foi nascer, deu com 3 anos, 33 anos, né, aí 30 anos, aí ele começou a profetizar por 3 anos e meio, que é a mesma simbologia de uma quarentena. Aí foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Quando terminar esses 3 anos e meio, que já está terminando para nós, igreja, que é o que eu estou percebendo, que é no mundo espiritual, aí vai começar de forma física para a nação de Israel, tá? Então, por isso que muito mistério sobre o arrebatamento. Nem todo mundo sabe como é que é o arrebatamento. Parece que a pessoa vai subir de forma física, mas não. Deus vai fazer o mistério, o selo da igreja, de uma forma oculta, que ninguém vai perceber, e depois vai começar para a nação de Israel de uma forma física. Quando a nação de Israel se converter, aí sim, aí vai ser de forma literal. Por quê? Porque a besta, quando surgir do abismo do Apocalipse 9, vai perseguir a nação de Israel, porque a igreja já está selada, então ele não pega ninguém. Então ele vai para os remanescentes, que é a nação de Israel. Ele vai ficar com tanta ira porque não pegou a igreja. Aí o que é liberado para ele só o remanescente da nação de Israel. Quando ele chega lá, o dragão, aí está as 2 testemunhas convertendo a nação de Israel. Aí ele faz o cerco, do mesmo jeito que aconteceu lá nos anos 70. Aí faz o cerco em Israel para perseguir a nação de Israel. Aí mata as 2 testemunhas, aí pronto. Aí o povo se alegra,
porque as duas testemunhas estavam sendo uma pedra no sapato, né? E aí o povo se alega, aí muitos vão entender, a nação de Israel, que Jesus já veio há muito tempo. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim: enquanto vocês não aprenderem a chorar, eu não abraço vocês, eu não volto para vocês, eu não batizo, não selo vocês, não arrebato vocês. É a mesma coisa. Aí quando eles aprenderem a chorar, eles vão clamar pelo Senhor, vão entrar no mundo espiritual, vai entender o Espírito de Deus, aí eles vão clamar, pedir perdão, aí onde é o arrebatamento. Aí quando o dragão, a antiga serpente, vai pegar o povo de Deus, só vai ficar os remanescentes. Aí a maioria do povo judeu foi convertido. Aí passa a ser selado junto com a mulher. Então o filho e a mulher para as bodas do cordeiro. O noivo e a noiva para as bodas do cordeiro. Entendeu, irmão? Como é que é esses mistérios? E adorar o dragão. Ou seja, aí entra o dragão, porque o dragão vai vir do primeiro céu. Que é aí onde a chaga se recupera. Vai lá no poço do abismo, aí nos 3 anos e meio dos últimos 7 anos vai vir dominar a terra de tudo quanto é praga, doenças incuráveis. E aí Deus também vai castigar a terra com catástrofe da natureza, maremoto, terremoto, tsunami, sinal no sol, sinal na terra, sinal na estrela, sinal em tudo quanto é canto. Isso aqui vai ser de forma visível, tá? E adoraram a besta, dizendo: quem será semelhante à besta? Porque quando ela matar as 2 testemunhas, aí pronto, ela reina absolutamente aqui na terra. Aí só vai ficar o jovem rico. Muitos deles vão ser ainda do mesmo jeito perseguidos, os chamados remanescentes. Que é aquela ovelha que Jesus fala pela parábola. Aí fica uma ovelha lá no abismo, que é a grande tribulação. Mas mesmo assim essa ovelha vai ser ainda, quando ele clamar e os anjos do Apocalipse 14 vai vir levar as mensagens para ele, não aderir à marca da besta, porque está morrendo dentro de buraco, de sede, de fome. Aí não tem o sinal da internet, né, que é a marca da besta, para poder se locomover, comprar, vender. Aí vai ser, né, rastreado. Então eles não vão aderir, os anjos vão dizer: não, a Babilônia já caiu, se não receba a marca da besta, porque se tu receber, tu não vai fazer parte do reino de Deus. Porque a marca da besta, irmão, é tipo assim, o sinal, o nome e o seu número. É a internet, é o número e o nome que vai, a ciência, a tecnologia, né, e a internet no corpo da pessoa, vai modificar o genoma, aí vai tirar o nome de Deus que está no nosso DNA, que são 4 letras lá que é impronunciável, que está no nosso sangue. A ciência já descobriu que dá o nome de Deus. Então vai modificar o DNA e vai tirar o nome de Deus. Então nós não vamos mais poder ter força de clamar ao Senhor, de ter fé, de pedir misericórdia, perdão, misericórdia, morrer pela fé. Aí muitos vão aderir, vão ser covardes, vão dar o braço e vai preferir ficar aqui na terra, mas sai um pouco de tempo, irmão, é só uma questão de tempo. E a gente vai perder a nossa eternidade só por uma questão de tempo? Não. Que aquele que estiver na situação difícil prefere morrer, mas em Cristo Jesus, porque, né, Jesus mesmo diz: mesmo aquele que resistir até o final será salvo. E foi-lhe dado uma boca para preferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-lhe um poder para continuar por 42 meses, que é uma quarentena. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus e blasfemar o seu nome. Então esse povo vai aderir, né, à apostasia. E no seu tabernáculo e dos que habitam no céu vão xingar, né, e vão apostatar, vão dizer que Deus é isso e aquilo outro. Irmão, então vamos ficar por aqui. Aí Deus permitir fazer guerra aos santos, aí vai vir perseguir os santos. Tá? A gente vai ficar só até aqui. E no verso 7. Em nome do Eterno, Deus nos abençoe. E, irmão, é só um alerta aqui para os irmãos. Então, ao final dos tempos, o Apocalipse, quando surgir a última semana para o povo de Israel, que Deus determinou 70 semanas para ele, e quando chegou na época de Jesus, foi 69 semanas. Aí Deus parou o relógio
e vai continuar quando terminar para a igreja. Assim como terminou para os judeus em Atos dos Apóstolos, Deus tirou o poder daquela vinha que estava daquele povo e deu a outro povo, que é o gentil, que é da onde Deus vai tirar os espirituais do mundo. Aí quando terminar a era da graça, fecha a porta, aí Deus continua com as 70 semanas, que só está faltando uma semana, que esse é o Apocalipse. Só para aquele que é desobediente. Os que ficarem da igreja e os que ficarem lá de Israel. Aí, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, esse período aqui é para a gestação de nascer aquela criança lá na nação de Israel. É como quando se fala em nação, se fala em mãe. Quando se fala em mãe, se fala em igreja. Se fala na nação comparada com a Nova Jerusalém que está lá no céu, do Apocalipse 21. Então, aqui no Apocalipse 4 mostra, quem lê isso aqui vai entender a nação, a mulher, os 2 filhos, quem é a nação material do mundo e quem é a nação espiritual, que é a noiva de Cristo, né? Que é a comparação da noiva de Cristo. Então, na medida que a gente se torna espiritual, a gente se torna, a espiritual se torna como um modelo da Nova Jerusalém, que é aquela nação, que é uma cidade santa, rica, com joias preciosas e riquezas, né? Lá do céu, do Apocalipse 21, a gente explica isso. Então, quando vier o final dos tempos, aí se levanta 2 bestas, que é a do mar e a da terra, que é a religião falsa vai se declarar nesse mundo, vai dominar, porque vai sair a verdadeira, que é a igreja. E a besta do mar é aquele homem, o filho do pecado, o filho da perdição. É ele que vai servir de cavalo para a besta do abismo. São 3. No final é que vai vir a besta do abismo, que é o dragão, que está lá no primeiro céu, que aí é onde a chaga se recupera. Quando ele vir, aí pronto. Aí o mundo vai se estrambelhar com doenças, pragas, né, e doenças incuráveis, irritabilidade. Lá no Apocalipse 9 explica isso. Que ele vai vir com todos os tipos de enfermidade. Por quê? Porque são doenças espirituais. Remédio nenhum cura mais. Lá está explicando. Quem lê o Apocalipse 9 vai entender isso. Tá? E esse dragão vai vir com todos os demônios lá que estão presos, lá do abismo. Por isso que ele vem como uma estrela. Ele não é uma estrela, ele vem como uma estrela. É uma comparação. Por isso que Deus faz a parábola de Deus aqui. A Bíblia é uma parábola, tá, irmão? Por isso que Jesus fala por parábola. Porque se a gente não meditar, não refletir, a gente não vai entender. Porque tem muitos teólogos, muitos estudiosos, né, liderança aí, que só tem teoria. Né? Só tem teoria. Medite, veja, se tiver na igreja alguns assim, tentando explicar mentira, observe se é mentira ou é doutrina de homem ou de demônio. Por quê? Porque muitos teólogos só têm teoria, muitos têm só teoria, não tem a revelação espiritual. Nós temos que ir no plano de salvação, que é pela fé, tá? Meditando, sendo orientado, lendo as escrituras, meditando, refletindo, recebendo do Espírito Santo a revelação verdadeira. É por isso que existem os dons espirituais, porque o Espírito Santo capacita a sua igreja. Os simples, os humildes, aquele que age pela fé, mesmo que não entenda a Bíblia, mesmo lendo a Bíblia e não entendendo, mas está agindo pela fé, pela pureza, pela sinceridade, acreditando que Jesus morreu por ele. Então esse aqui, Deus, o som do seu coração e dá, e capacita, aí distribui os dons, tá? Nós temos que ter esses dons, por isso que diz, nós temos que procurar o melhor dom. Não é dizer assim, eu quero um dom de profecia, não é tu que procura, é tu que tem que mostrar o que tu tem de melhor para levar para a igreja, para os irmãos, para a família, né? Para os colegas, enfim. Essa que é a igreja pela fé, tá, irmão? Desculpe aí o áudio, mas Deus abençoe a todos em nome do Eterno.